Louvado seja o nome do nosso Deus. É um prazer enorme estar aqui, porque eu faço parte desta família. E esse pastor faz parte da minha história, da minha vida. Mas eu não vou demorar aqui, porque nós hoje temos a Santa Ceia, um momento super importante. Mas eu queria trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração para vocês. Está no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que vocês já escutaram várias vezes esta pregação do vale de ossos secos. Mas hoje eu dei até um nome especial para ela. A visão que traz vida. Porque quando a gente fala em avivamento, avivamento é trazer vida a alguma coisa que ou já está morta ou está morrendo. E não há lugar para avivamento maior do que um lugar onde não se tem mais expectativa, um lugar onde não se tem mais esperança, um lugar onde já desistiu, que não vale mais a pena intervir. E essa palavra nos dá hoje, nos mostra o quanto é importante. O amado irmão estava falando aqui em autoridade, o quanto é importante você assumir a autoridade que Deus coloca sobre a sua vida. Quando nós falamos no livro de Ezequiel, nós precisamos lembrar o seguinte, que Ezequiel era um sacerdote, um jovem, filho de sacerdote, que estava estudando na escola de sacerdotes em Jerusalém, para que ele viesse substituir o seu pai. Ele seria um sacerdote. O plano dele seria ser um sacerdote. Mas não era o plano de Deus para a vida dele. O projeto de Deus para a vida dele era diferente. Talvez nós venhamos fazer sonhos, projetos para nossas vidas, mas é preciso que nós estejamos atentos para os propósitos de Deus. Nós sabemos que Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativos mais de 1000 jovens. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Jeremias e Ezequiel. Todos eles estavam cativos na Babilônia. Ezequiel estava perto do rio Quedar, quando diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor, só tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize: assim diz o Senhor, venha dos 4 ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
Senhor meu Deus, amado e querido Pai, Senhor, estamos neste lugar santo, aonde o Senhor nos reúne, Pai, para estarmos ouvindo a Tua palavra, para estarmos em união, numa reunião, Senhor meu Deus, consagrada a Ti. Por isso eu te peço, meu Deus, fala conosco neste lugar. Não sacia totalmente a sede, mas venha nos alimentar com a sua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, por que eu fiz questão de falar que Ezequiel era um sacerdote e que estava cativo? Porque como ele estava cativo, ele não poderia sozinho sair para receber a mensagem. Ele era um prisioneiro, então ele precisou que a mão do Senhor viesse sobre ele, e a mão do Senhor o levou em espírito. Eu quero dizer para você nesta noite que talvez você se sinta cativo, talvez você se sinta preso, talvez você não esteja no lugar que você sonhou, talvez você não esteja ocupando aquilo que você quis ocupar, mas saiba que a mão do Senhor, se ela está sobre você, saiba que a vitória está chegando para a sua vida. É sua vitória. E a mão do Senhor elevou em espírito. Então ele não foi em carne e osso, foi uma visão. Mas para onde Deus o levou? Deus o levou para um vale. Mas Deus não o levou para um vale cheio de flores, um vale com uma cachoeira, não. Deus o levou para um cenário muito ruim, um cenário de filme de terror, porque Deus o levou para um vale aonde havia ossos, um conjunto de ossos jogados no chão. E esses ossos estavam secos. E a palavra de Deus completa dizendo que eles estavam mais do que secos. Eles estavam sequíssimos. Ele queria ser sacerdote, mas o Senhor o quis como profeta. Eu quero dizer para você que nesta noite, em nome de Jesus, eu não sei o que você pensa para a sua vida, eu não sei qual é o projeto seu para a sua vida, mas nesta noite o Senhor vai levantar em você o dom do profeta. Nessa noite Deus vai levantar neste lugar homens e mulheres com autoridade de profeta. Nesta noite você não vai ser o vale, nesta noite você não vai ser o osso seco, nesta noite você não vai ser aquele que não tem vida, mas você vai ser aquele que restaura vidas, você vai ser aquele que traz o novo, você é aquele que vai fazer ressuscitar. Você precisa colocar isso no teu coração e dizer: do mesmo jeito como ele usou aquele homem como profeta, eu vou estar como profeta. E o que Deus faz com ele? Deus pega ele naquele cenário horrível. Deus não foi e o deixou, não. Deus ficou com ele. Deus falou para ele: Ezequiel, dá uma volta, olha em seu redor. E ele começou a andar no seu redor. Para quê? Para que ele olhasse toda a situação em sua volta. E quando ele olhou toda a situação, deve ter dado uma tristeza em seu coração, porque eram numerosos ossos jogados ali. Aí Deus diz para ele: pode ter vida esses ossos? E ele diz: Senhor, eu não sei, mas eu sei que tu podes. Só tu sabes, porque a última palavra vem do Senhor. Amado, eu queria que nesse momento você parasse só um pouquinho e começasse a olhar em seu redor, não ao redor da sua igreja, mas ao redor da sua vida. Que você parasse e olhasse lá na sua casa e você visse se dentro da sua casa existe algum vale de ossos secos, se dentro da sua casa existe alguém que está morrendo espiritualmente, se dentro da sua casa existe algo que está secando. Comece a olhar em seu redor e veja o seu casamento. Se o seu casamento está secando, se está acabando a alegria, se está acabando o vinho da sua casa, comece a olhar em seu redor e comece a ver nos seus familiares, comece a ver aquilo que você vai atuar como profeta nesta noite. Comece a olhar ao redor. Ele começou a olhar ao redor e a situação que ele via não era uma situação muito agradável, mas ele sabia quem estava com ele. E ele estava com o mesmo Deus que está contigo nesta noite. Ele estava com o mesmo Espírito Santo que está neste lugar nesta noite.
E aí o Espírito de Deus diz para ele assim: ei, anda, profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou. Quando ele profetiza sobre esses ossos, sabe o que acontece? Nada. Deus poderia falar para ele: profetiza, e Deus poderia estalar os dedos e aquilo se levantar como um grande exército. Mas nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus de etapas. O nosso Deus é um Deus de processo. O nosso Deus é um Deus que faz, mas Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer você entenda ou não. E o que Ele fez ali naquele momento? Quando eu olho isso, eu lembro lá do Eclesiastes, quando ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas dessa vida. E em Salmos diz que o choro pode durar uma noite, mas que o sorrir, a alegria vem pela manhã. Então olha só, entre o choro e o sorrir existe o meio. Entre o choro e o sorrir existe o processo. Entre o choro e o sorrir existe a entrada do Espírito Santo, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo paz. Então tudo nessa vida tem um início e um fim. Ele poderia ter profetizado e ter levantado, mas não fez isso. Mas o que ele ouve? Ele ouve um ruído. Amados, não é um barulho muito alto, é um ruído. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos no nosso corpo, no nosso esqueleto, 206 ossos. Se eu morresse e ficasse aqui e entrasse em decomposição, só do meu corpo teria aqui 206 ossos. Imagina nós, todo mundo aqui, uma guerra, e todos nós tivéssemos morridos e entrássemos em decomposição. Olha quantos ossos nós teríamos aqui, só nós, aqui dentro dessa igreja. Mas ele começa a escutar somente um ruído. E sabe o que era o ruído? Era um osso procurando o seu próprio osso. Era um osso procurando da onde veio a sua origem. Eu fico imaginando assim um filme, aquela mãozinha procurando um braço, o pezinho procurando lá o resto da perna, a cabeça procurando o ombro, e aquilo tudo se mexendo naquele lugar, e o profeta olhando aquilo. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, quando você começar a profetizar, talvez você já não veja o milagre acontecer, mas fique atento ao ruído, fique atento ao pequeno barulho, fique atento à pequena nuvem que está aparecendo no céu. Fique atento ao pequeno agir de Deus. Às vezes, você tem um filho que você não vê mais há meses, e talvez você esteja aqui orando por ele e não sabe nem aonde ele está. Talvez você tenha uma filha que você esteja orando. Talvez você esteja um pai que você esteja aqui pedindo que ele esteja do seu lado na igreja. E talvez quando você começar a profetizar sobre a vida dele, você vai ver um dia ele entrar pela porta, mas vai ser só ruído. Mas já é alguém procurando a sua origem. Então, em nome de Jesus, fique atento aos pequenos sinais que Deus te manda. Ele foi e profetizou sobre aqueles ossos, e ele ouviu um ruído. Depois daquele ruído, ele profetiza, porque o Senhor manda que fará crescer sobre aqueles ossos músculos. Nós temos de 600 a 700 músculos. E Deus começa a derramar ali aquele Espírito Santo agindo, e começa a crescer músculos naqueles homens. E junto com os músculos, cada músculo tem 2 tendões. E começam a surgir os tendões. Agora entenda, eu já tenho um esqueleto formado, eu já tenho um esqueleto que tem músculo, eu já tenho um esqueleto que tem tendões, mas por enquanto, ele está morto. Por enquanto, ele está caído. Mas ainda continua profetizando, e profetiza sobre ele pele. E a pele dá uma aparência diferente.
Quando eu olho para vocês aqui, eu consigo ver pessoas diferentes através da pele de vocês. E a pele começou a fazer a diferença. E o que Deus fala ao meu coração, que às vezes nós olhamos e vemos ali que tem aparência de cristão, está com cara de cristão, tem força de cristão, mas ainda está caído, ainda não está de pé, ainda não chegou o seu momento. A palavra de Deus então continua, e aí ele diz para aquele homem, ele fala assim: olha, colocarei tendões, estenderei sobre ele. E agora que você já está nesse cenário, agora que você já profetizou, agora que já está ali, você vai fazer o seguinte: você não vai mais profetizar sobre os ossos, você não vai mais profetizar sobre esse esqueleto, mas você vai profetizar para o Espírito Santo. Você vai profetizar ao Espírito Santo dizendo: Espírito Santo, venha dos 4 cantos sobre esta cidade, venha sobre os 4 cantos sobre a minha casa, venha sobre os 4 cantos sobre a minha família, venha sobre os 4 cantos sobre a minha igreja, venha sobre os 4 cantos sobre a minha saúde, venha sobre os 4 cantos. E quando ele começa a profetizar, ele começa a pedir: venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha sobre esse lugar, Espírito Santo, venha Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre este lugar, venha sobre corações feridos, venha Espírito Santo sobre aquele que está morto, venha Espírito Santo sobre aquele que se acha um vale, venha Espírito Santo sobre aquele que está seco, venha Espírito Santo sobre aquele que precisa mudar, venha Espírito Santo sobre casas que estão paradas, venha Espírito Santo, restaura Espírito Santo, venha Espírito Santo, levanta aquele que está morto, venha Espírito Santo, vai lá fora e traz para dentro, venha Espírito Santo, transforma histórias, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo sobre este lugar, venha Espírito Santo, toma corações nesta noite, venha Espírito Santo, levanta homens e mulheres como um grande exército, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Ele profetizou sobre os 4 cantos, e quando ele profetizou, ele agora começa a ver. Você, quando profetizar sobre a sua casa, você vai começar a ver se levantar o que está caído, ressuscitar aquele que está morto. Você vai começar a ver caminhar aquele que estava parado. Você vai começar a ver alegria naquele que está com síndrome do pânico, ansiedade dentro do quarto fechado. Você vai começar a ver Deus mudar histórias. Mas não sou eu, não é o pastor. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te dar a você a autoridade de profeta. Ele quer que você profetize, Ele quer que você se levante, Ele quer que você olhe o cenário, Ele quer que você comece a profetizar sobre a sua vida. Ele olha e Ele diz para você nessa noite: é você o profeta, é você o profeta, é você o profeta, é você. É sobre a sua responsabilidade, é sobre a sua responsabilidade. O Senhor leva o profeta para aquela visão, para que ele pudesse ter aquela visão. Oh, eu fico imaginando, meu pastor, aquele primeiro olhar. Eu já fui um vale. Vale é lugar de batalhas. Vale é um lugar aonde Jacó segurou o anjo e não deixou ele subir. Vale é o lugar onde Davi matou Golias. É vale. Eu já tive no vale. Vale é lugar de luta. Vale é lugar de batalhas. Eu tive no vale. E naquele vale eu comecei a morrer. Naquele vale eu me tornei um osso. Naquele vale eu comecei a me tornar um osso sequíssimo. Eu estava caída,
estava no vale, eu era um osso seco, um esqueleto, com aparência de cristã, caída, naquele vale. Mas Deus é Deus, não é Baal. Deus é o Deus que te vê, seja o vale que você estiver. Deus é o Deus que vai lá. E aí Deus, no meio daquele vale, que eu estava sequíssimo, mas não estava enterrada. Eu estava exposta do lado de fora, mas ainda havia uma esperança, porque eu não estava enterrada. E aí Deus mandou, vem cá, meu profeta. Aí Deus mandou aquele homem ali de profeta. Aí Deus mandou um profeta que começou a profetizar sobre a minha vida. Um profeta que começou a dizer: levanta. Um profeta que começou a dizer: Deus é contigo. Um profeta que começou a falar comigo. Um profeta que nunca tinha me visto na vida, mas foi o meu profeta. O seu pastor é o meu Ezequiel. O seu pastor foi o que me levantou. O seu pastor foi que foi lá em Seropédica, lá no final do mundo à esquerda. Foi seu pastor que foi lá me consagrar como pastora, depois dele ter me levantado, depois dele dado músculos e me fortalecido, depois dele colocar tendões para que eu pudesse ter movimentos, depois dele mudar a minha aparência. Depois disso tudo, ele profetizou sobre mim o Espírito Santo, e é o mesmo Espírito Santo que está sendo profetizado sobre você nesta noite. É o mesmo, é o mesmo. E esse profeta foi usado, mas ele não tem nada demais, porque o Espírito que está nele é o mesmo que está em você. A autoridade que ele tem é a mesma que você pode ter se você começar a exercitar essa autoridade. Ele agora tem ali, e não levantou um grupo de homens comuns, não, eram numerosos, mas não levantou um grupo comum, não. Na sua casa não vai levantar um grupo comum, não, se prepare. Na sua família não vai se levantar um grupo comum, não, porque o que levantou ali foi um exército. O que levantou foi um exército de homens valorosos, de mulheres valorosas, de mulheres com objetivo, armados com a palavra de Deus. É isso que vai se levantar sobre a sua casa. É um exército sobre a sua família. Se levantou um exército. Um dia me perguntaram: e o que aconteceu com esse exército? E quando esse exército que estava morto chegou em casa? E eu falei: não, entenda, era uma visão que trouxe vida, mas era uma visão de Deus para que o profeta pudesse entender que aquilo que aconteceu com aqueles esqueletos, com aqueles ossos, podiam acontecer com o povo de Deus. Aquela restauração que aconteceu com aquele monte de ossos secos se transformando num grande exército, é o que pode acontecer com a nação de Deus. Aquela mesma restauração, aquela mesma mudança, aquilo tudo que aconteceu, é o que pode acontecer na sua casa, na minha casa, na nossa família, no nosso estado, no nosso país, no nosso bairro, aonde você quiser, no seu emprego, nas suas finanças, aonde você quiser. Deus mostrou para ele: eu posso. Sabe por que eu posso, Ezequiel? Porque eu não mudei. Sabe por que eu posso? Sabe? Porque eu sou o mesmo. Sabe por que eu posso? Porque nós cantamos aqui: quando Deus opera, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir dele. Estava ali agora um vale que não tinha mais nenhum morto, mas tinha um grande exército preparado para a luta. Nesta noite, em nome de Jesus, dê uma olhada ao seu redor. Comece aí, dá um tempinho para você e comece a pensar na sua casa.
Comece a lembrar da sua família, comece a lembrar daquela empresa, comece a lembrar daquele negócio que você quer fazer, comece a lembrar dos teus sonhos, comece a lembrar da faculdade que você trancou porque você desistiu, comece a lembrar daquele casamento que está ficando seco, está ficando sequíssimo, mas que você quer restauração. Comece a pensar nele agora, porque o Espírito de Deus que estava naquele lugar, ele está aqui. Existe um inimigo das nossas vidas. O inimigo não quer que você ouça, mas se você ouvir como você está ouvindo, ele não quer que você entenda. Mas se você entender como você está entendendo, ele não quer que você creia, porque se você não crer, nada vai acontecer. Se você não acreditar que esta palavra que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova, e ela está aqui sendo pregada para você. Quando você acredita, quando você confia, não tem inimigo que te cale, não tem inimigo que destrua, não tem inimigo que enterre os seus projetos, os seus sonhos, tudo aquilo que Deus colocou em sua mão. Ezequiel olha e Deus fala para ele: tá vendo, filho do homem? Eu posso fazer isso com a minha nação, e ele pode fazer isso com cada um de nós. Ezequiel obedeceu, ele mandou profetizar, e Ezequiel diz assim: eu profetizei como ele me ordenou. Então nesta noite, em nome de Jesus, eu vou te pedir, e é só para você que crer. Se você não crer, amém, Deus conhece o seu coração. Mas para você que crê, todos aqueles ali que estavam como ossos secos, eles ficaram de pé. E lá em Ezequiel, capítulo de número 2, Deus fala com ele assim: Ezequiel, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Então eu queria pedir esta noite, com a licença do meu pastor, que você se colocasse de pé. Mas é só aquele que quer restauração, é só aquele que quer uma nova história, é só aquele que quer uma nova vida, é só aquele que quer uma nova oportunidade, é só aquele que está se sentindo um vale, é só aquele que está se sentindo seco, é só aquele que quer restauração do seu filho, da sua filha, da sua casa, da sua família. É aquele que tem um laudo médico e o médico disse que não tem mais jeito. É para você, é para você. É aquele que tem documentos para serem assinados e seu advogado falou que você já perdeu a causa. É para você, é para você, é para você, é para você. Eu queria te pedir agora, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e comece a pensar, comece a andar ao redor da tua situação, comece a pensar naquilo que você precisa. Comece a pensar naquilo que você quer que Deus venha trabalhar. Comece a pensar. Feche os seus olhos e pensa. Pensa no seu pai. Pensa na sua mãe. Pensa no seu esposo, na sua esposa. Pensa no seu filho. Pensa em você. Como é que você está nesta noite? Você está num vale? Quer sair deste vale? Você está se sentindo um osso seco, sequíssimo? Então é para você. Você que pegou os seus sonhos e colocou dentro de uma mala, botou na gaveta do quarto e guardou os seus sonhos, é para você. Você que quer uma nova história, é para você. Então comece a pensar. Comece a pensar. Comece já a pensar no ruído. Comece a imaginar aquilo que você deseja. Comece a pensar naquilo que você deseja, a restauração que você quer, a mudança que você quer. Você viu a situação, mas
se manter nesta situação. Você viu a situação, você avaliou de todos os lados, de todos os modos, mas agora é a hora de você começar a ouvir o ruído. Agora é a hora de você começar a profetizar. Agora é a hora de você chamar o Espírito Santo sobre a tua vida e começar a dizer: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem sobre a minha casa. Espírito Santo, vem sobre meu filho. Espírito Santo, vem sobre a minha família. Espírito Santo, vem sobre meus pais. Espírito Santo, venha sobre todas as minhas finanças. Espírito Santo, venha sobre meus sonhos. Espírito Santo, venha e restaura a minha saúde. Espírito Santo, cura as feridas da alma. Espírito Santo, vai trazendo a tua paz. Espírito Santo, vai trazendo o teu consolo. Espírito Santo, vai aumentando a minha fé. Espírito Santo, faça com que eu creia. Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Vem, 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 vem. Oh, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, e aonde você encontrar um coração sedento, vem, Espírito, e traz água, a água que restaura, a água que traz fonte de águas vivas, a água que estabelece uma nova união. Oh, Espírito, vem, Espírito, vem, entra nesse coração ferido. Espírito Santo, tira essa mágoa. Espírito Santo, tira essa tristeza. Espírito Santo, tira essa ansiedade. Espírito Santo, tira esse medo que paralisa. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, entra nesta casa. Espírito Santo, olha este casal. Espírito Santo, restaura esse amor. Espírito Santo, refaz essa aliança. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, olha essas crianças. Espírito Santo, abençoa de uma maneira sobrenatural. Espírito Santo, oh, traz de volta os sonhos. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, vem. Oh, vem. Oh, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Começa, você tem autoridade. Você tem autoridade. Profetiza, porque você tem autoridade do Espírito Santo. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza ministérios sendo levantado neste lugar. Profetiza, profetiza a vida em nome de Jesus. Profetiza uma vida espiritual. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza, 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 profetiza. Oh, profetiza. Oh, Deus. Senhor, meu Deus amado e querido Pai. Senhor, eu creio, Pai, que neste lugar inúmeros filhos teus, Pai, precisam, Senhor, meu Deus, das tuas poderosas mãos. Oh, Senhor, em nome de Jesus, tira deste cenário que eles estão vendo, Pai, e os coloca, Senhor, meu Deus, sobre a tua proteção. Oh, Pai, em nome de Jesus, traz o vinho da alegria. Traga, Senhor, meu Deus, a restauração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que esta igreja seja um exército teu, Pai. Que esta igreja saia das quatro paredes e que esta igreja, Senhor, possa sair desses muros e transformar histórias, transformar vidas. Que cada um que está aqui, Pai, seja um profeta. Que cada um que está aqui venha fazer mudanças, venha ter autoridade para profetizar em teu santo nome. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio na tua unção, eu creio na restauração, eu creio. E é crendo em ti, Pai, que eu te agradeço, porque eu sei que nesta noite, Pai, nesta noite, ruídos serão escutados. Nesta noite, Pai, portas serão abertas. Oh, Deus! Nesta noite, covas serão fechadas.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia. Creia que milagres vão acontecer. Não porque fui eu que trouxe a palavra, não. Mas é porque você, a partir de hoje, é o profeta que Deus levantou dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua parentela.